diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Olha para mim, por favor, vamos entender isso aqui. Daniel, ele viu a Babilônia, o exército da Babilônia, que era fortíssimo, era a primeira potência na época, a maior potência, era como se fosse hoje nos Estados Unidos, invadir Israel, destruiu absolutamente tudo e levou os sábios e alguns jovens para a Babilônia, para o palácio. Os outros foram levados cativos, e Daniel foi para o palácio. Lá no palácio, Daniel serviu ao rei Nabucodonosor durante alguns anos. Depois o filho dele, Belsassar. Só que o império da Babilônia caiu e veio o império Medo-Persa. Esse rei Dário era o homem mais poderoso da época. O reino da Babilônia caiu, mas Daniel ficou de pé. Quando você é da fé, pode cair tudo, mas você fica de pé. E Daniel ficou de pé. Só que o rei, ele dividiu todo o reinado dele em 120 províncias e colocou um príncipe em cada província, e separou 3 presidentes para que eles prestassem conta com esses 3 presidentes, para que o reino não fosse passado para trás, para que houvesse uma organização. O reino cresceu muito e ele não queria ter dano, não queria ter prejuízo. Até aí você entendeu? Aí diz assim no versículo 3: então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito que é excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora não. Daniel se destacou porque ele era de Deus. Ele se destacou com um espírito excelente. Ele fez a diferença. E o rei pensou: já que ele faz mais a diferença, eu vou colocar ele acima de todos. E você sabe que isso incomoda. Eu vou falar uma coisa para você. Se você é uma pessoa de fé, se você tem luz, você incomoda muita gente. Eu acho estranho você ser uma pessoa de fé, uma pessoa iluminada, e você não ter perseguições, e você não sofrer injustiças, e você não ser invejado, e nada se levanta contra você. Me perdoe, é muito estranho isso. Porque toda pessoa de fé, ela vê problemas se levantarem, ela incomoda pessoas das trevas. Toda pessoa de fé não precisa fazer coisas erradas para se levantarem contra ela. Se levanta ela fazendo tudo certo, mas no final ela vence. Então nós temos um Daniel que saiu da terra dele e foi para a Babilônia. Caiu o império, mas ele achou graça aos olhos do rei do Medo-Pérsia, chamado Dário. Entenda, por favor, entenda: ninguém derruba quem é de Deus. Ninguém derruba. Você não tem que ter medo de nenhuma mudança, porque você tem Deus. Mudou o rei, mudou o império, mas Deus continuou sendo com Daniel. Correto? Aí diz assim, versículo 4: então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olha para mim, por favor. Todo mundo que quer o seu mal fica de olho na sua vida.
esperando uma oportunidade, um erro, um deslize, uma falha sua. Pense no nome de Jesus para que não seja envergonhado e tenha caráter. Se Daniel desse brecha, eles iam pegar aquela brecha. Deus perdoa os nossos erros, mas não perdoa as consequências. As consequências nós colhemos. Está dando para você entender? E eles ficaram procurando e falando, não vamos achar. Quando Daniel saiu da terra dele, ele era um jovem. Nessa época, ele tinha aproximadamente 85 anos. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você enfrenta um problema jovem, quando você ainda é novo e você enfrenta um problema, é mandado embora de uma empresa ou coisas desse tipo, é uma coisa. Mas quando você enfrenta um problema com a idade mais avançada, é outra coisa. E eles começaram a procurar erros em Daniel e não acharam, porque Daniel era fiel, tinha caráter. Você trabalha para os outros, tenha caráter. Seu patrão pega pesado com você, tenha caráter. Está insatisfeito, saia, mas não enrole, não engane, não tire o que é dos outros, porque você não precisa disso. Não deixe os seus valores serem perdidos por dinheiro nenhum. Aí a Bíblia diz assim, versículo 5: então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei de quem? Do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, viva para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Agora pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto, o quê? Janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha para mim, por favor. Eles falaram o seguinte, ó: nós vamos até o rei, vamos fazer um decreto, vamos pegar ele na lei do Deus dele, vamos falar para o rei assinar o decreto que não pode ser revogado. E durante 30 dias ele não vai conseguir ficar sem orar. Ele ora todo dia, nós observamos que ele ora 3 vezes por dia. Ele vai cair no erro, nós vamos pegar ele e ele vai ser mandado para a cova dos leões, nós acabamos com ele. Escute bem, pode armar o que for contra você, pode esperar sua destruição sentado, porque em pé cansa, porque Deus não vai deixar você ser destruído. E armaram para Daniel, e Daniel foi para casa, soube disso. Daniel podia falar assim: eu já orei muito, vou parar de orar. Daniel podia dizer assim: eu vou orar no Espírito. Daniel poderia dizer: eu vou fechar janelas, vou me intimidar. Escute, Jesus, quanto maior a agonia que ele passava no Getsêmani, mas ele orava intensamente. Quanto maior for a sua luta, mais você tem que orar. Nunca deixe de orar, seja uma pessoa de oração. Na oração muda muita coisa. E Daniel foi orar. Ele orava quantas vezes por dia? E você? A quem não ora nem uma vez? A quem só ora quando o bicho pega? A quem não tem o costume de orar? E ele era um homem de oração. Ele orava, ele tinha comunhão, e ele agradecia as coisas que Deus fazia na vida dele. E a Bíblia diz assim, falta 200 versículos só. Diz assim, versículo 11. Estou brincando. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de quem? Do seu Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que se fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões?
Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é de quê? Que é de quê? Dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha para mim, por favor, eu vou continuar lendo. Preste bastante atenção, você que está aí atrás. Preste bastante atenção. Eles viram que pegaram, ficaram ali observando. Daniel orou e eles foram no rei, querendo prejudicar. De uma forma injusta, eles quiseram lançar Daniel na cova dos leões. Já que eles não acharam como eles queriam, então de uma forma injusta, eles conseguiram. E chegaram para o rei e falaram assim: rei, a verdade é o seguinte, aquele Daniel, cativeiro, Daniel já estava lá há muitos anos. Daniel já estava lá há muitos anos. Daniel tinha uma história ali. Só que quando eles se referiam a Daniel, eles falaram assim, ó, que veio do cativeiro. Não importa se você é de São Paulo, se você é de outro estado, se você é boliviano, se você é americano, se você é de outro país, não importa. Se Deus é com você, você vence. Não importa. E quiseram rebaixar Daniel. Não fique pensando que Deus vai permitir que ninguém queime a sua história, não. Você tem uma história, e o diabo não vai conseguir com uma injustiça, o diabo não vai conseguir com alguma coisa destruir você. Agora aprenda, toda pessoa justa, ela aguenta injustiça, porque o justo vive pela fé. O meu justo vive pela fé. Toda pessoa de fé, ela aguenta injustiça e reage bem. Toda pessoa que não é da fé, não aguenta injustiça, ela suja o coração, ela suja os olhos e ela se destrói amargurada. Todas as pessoas de fé são justas aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, não seus próprios olhos. O meu justo vive pela fé, mas toda pessoa justa de fé, ela aguenta injustiça e ela vence, porque Deus tira a injustiça da vida dela. A injustiça dura um tempo, mas não todo o tempo. Agora entenda, Deus permitiu Daniel ir para a cova dos leões, e eu quero falar sobre isso agora. Diz assim no versículo 14: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de quem? De Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Olha para mim, por favor, guarde isso e aprenda isso. Louve a Deus pelas pessoas que você buscou ajuda e elas não te ajudaram. Louve a Deus, agradeça a Deus pelas pessoas que poderiam te ajudar e não ajudaram. O rei ficou tentando salvar Daniel e não conseguiu. Por que Deus permite isso? Para lá na frente ninguém jogar na sua cara. Deus permite isso porque Ele vai te ajudar. E pare com esse espírito ruim de ficar olhando para amigos ou para familiares que têm condições e pô, fulano poderia te ajudar, fulano poderia me ajudar, e fica de cara feia com a pessoa, revoltado. Diga: quem vai me ajudar é Deus. Era uma característica dos homens de fé. Pode ver Abraão, pode ver Daniel. Deus não permitiu que ninguém ajudasse eles, porque Deus queria a glória para ele. Agora Deus permitiu, isso é importante você saber, Daniel ser levado para a cova dos leões. Olha o que diz aqui. Então, versículo 15: aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode o quê? Mudar. Foram fazer pressão, foram fazer de tudo para prejudicar Daniel. Só que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Mudaram o nome dele na Babilônia, só que nós não conhecemos esse outro nome, nós conhecemos ele por Daniel, porque não mudaram a essência dele. Daniel significa Deus é o meu juiz, e Deus é justo. Diga: Deus é justo. Quando você é da fé, você crê na justiça de Deus, ainda que alguém faça injustiça com você. Então o rei falou para Daniel: Daniel, a pressão está grande, não pude fazer nada,
agora que o teu Deus te livre. É o que ele fala no 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha para mim, por favor. Ele mandou chamar Daniel e falou: Daniel, não tem o que fazer, que o seu Deus te livre. Aquele momento foi um momento de Daniel ficar sozinho. Aprenda, tem momentos na nossa vida que Deus nos deixa sozinho. Tem momentos que Deus permite nós não contarmos com ninguém, não alcançarmos a ajuda de ninguém. É esse momento que Deus quer que tenhamos experiências fortes com Ele. Porque Daniel teve a maior experiência com Deus com aquela idade, naquela situação. Então pegaram Daniel e levaram para a cova dos leões. Diz assim o versículo 17: e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de quem? Daniel. Agora imagine você, olha aqui para mim, por favor. Imagine uma cova, não era grade, fechava com o quê? Com pedra. Lembra quando Lázaro morreu e colocaram ele e fecharam o túmulo com uma pedra? Só que Jesus mandou tirar a pedra e ressuscitou Lázaro. Quando Maria e as demais mulheres chegaram no túmulo de Jesus, a pedra também estava removida e Jesus tinha ressuscitado. Aprenda, por favor. Deus tira pedras do seu caminho. Que Deus tire hoje todas as pedras do seu caminho. E eles pegaram a pedra e colocaram na cova. Imagine um lugar onde tem leões, que tem gente aqui que tem medo de barata, de rato, imagine de leão, né? Imagine um lugar onde tem leões famintos, porque eles deixavam antes os leões sem comerem. Imagine um lugar onde tem leões. Imagine um lugar muito escuro e fecham com a pedra. A cabeça de todo mundo era o seguinte: já era Daniel, acabou Daniel, os leões vão devorar ele. Mas escute uma coisa, você vê na Bíblia esses leões como figura do mal. Lembra que Davi venceu um leão? Lembra que Sansão venceu um leão? E você vai ver também que Deus tapou a boca desses leões. Deus vai te ajudar a matar seu leão. Não tenha medo dos leões, não tenha medo, porque o leão principal que está com você é o leão da tribo de Judá, é o nosso Senhor Jesus. Não tenha medo, porque as pessoas falham com você. O rei falhou, mas o Rei dos Reis não falhou. Diga: Deus não falha. Diga: Deus é justo. Agora, para terminar, parei aonde? 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em quê? Em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o quê? O sono. Olha para mim, por favor. Isso é muito glorioso, porque o rei era incrédulo. Só que Daniel não deixou a incredulidade do rei entrar nele, mas a fé de Daniel entrou no rei. E o rei foi fazer jejum, foi fazer vigília, ficou a noite toda acordado. Foi para o palácio, mas ficou acordado, fez jejum. A madrugada toda o rei ficou sem dormir, sem ter sono. A fé de Daniel passou para ele. Ele perdeu o sono, ele começou a jejuar. Aí a Bíblia diz, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se quem? O rei, e foi com pressa para onde? A cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, sem esperança, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva para sempre. O rei triste, Daniel alegre. O meu Deus, leia o versículo 22 porque é muito forte. Não está escrito aqui o meu patrão, o meu amigo, o meu familiar. Não. Quem foi que recebeu a glória? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque
foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque crer em quem? Você entendeu porque o rei não conseguiu ajudar ele? Porque Deus queria a glória para quem? Para ele. Quando você vencer, ninguém vai dizer, foi eu que te ajudei, não. Por isso que às vezes você recebe nãos. Não vai ser o gerente do banco, não vai ser seu familiar que tem condições, não vai ser alguém que te ajudou, não vai ser seu patrão, não vai ser seu sócio. Diga, vai ser o meu Deus. Ele disse, o meu Deus me livrou. Diga, o meu Deus vai me livrar. Deus ensina. Tua palavra é mais importante do que a palavra de qualquer pessoa para nós. Ajuda-nos a entendê-la. Usa a minha boca. Faça com que haja salvação, fortalecimento na fé desse povo. Que em nome de Jesus, meu Pai, a tua palavra não volte vazia, mas que ela traga, meu Deus, o que essa pessoa precisa ouvir, para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Eu vou te dar hoje 3 conselhos. E vou abordar um assunto aqui que eu queria que você prestasse bastante atenção. Bastante mesmo, porque custou a vida do Filho de Deus. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Faz assim com a mão. Que valor você daria para algo que custasse a vida do seu filho? Eu creio que você daria muito valor. Seu filho é seu filho. Pode ser mal criado, pode dar uma dor de cabeça, pode aprontar, mas é seu filho. Seu filho é seu filho. Agora, vamos entender. Vamos começar aqui em 1 Pedro 1,18. O que diz aí? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha para mim, por favor. No mundo que nós vivemos, o ouro, a prata, tem muito valor. Tem um valor tão grande que as pessoas matam e as pessoas morrem pelo ouro, pela prata, pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Você vê o ser humano fazendo coisas absurdas. Eu vi um vídeo hoje de um rapaz que foi aqui na 25 fazer compras. Ele estava com alguns celulares e vieram assaltar ele, foram tomar a sacola dele, ele segurou, resistiu. Na hora a pessoa deu um tiro no pescoço e ele caiu. Como se a vida não valesse nada. E as pessoas continuavam a vida delas, ninguém ajudou. Um rapaz vem com a moto assim, ele para, dá uma olhada e vai embora. Como se isso estivesse se tornando uma coisa normal. Matou, morreu. Não sei se ele morreu, se ele escapou dessa, não sei. Não conheço ele. Mas foi uma coisa tão rápida.
veja que a vida não está valendo nada. Imagine a mãe, a esposa, os filhos. Eu não sei se ele tem filhos. Cadê meu pai? Cadê meu marido? Ele foi comprar umas coisas na 25 e mataram ele. Mas mataram. Quiseram assaltar, ele resistiu. Eu quero que você compreenda o que eu estou te falando. O ouro e a prata é muito importante para o ser humano. Mas Deus deveria ser muito mais importante. Nós fomos resgatados não por ouro e prata, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Foi o Filho de Deus que foi sacrificado na cruz para nos salvar. Custou a vida do filho dele. Por isso que ele trata dessa maneira tão especial quem aceita o sacrifício do filho. E por isso que a punição é tão forte para quem rejeita. Se você lê João 3, versículo 17. O 16 eu acredito que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, olha o 17. Porque Deus enviou quem? O seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu queria fazer algumas perguntas para você poder avaliar a sua condição espiritual. A primeira pergunta: você já fez muitos pedidos a Deus? Sim ou não? Eu já fiz muitos. Você fez algum pedido para Deus hoje? A semana que passou, você fez pedidos a Deus? Você já fez vários pedidos a Ele? Eu também. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu pedi para Ele um livramento, uma direção, força, ajuda, socorro. Quantas vezes eu pedi para Ele um milagre. Ele já me abençoou tanto. Mas eu faço uma pergunta para você: o que Ele tem te pedido, você tem feito? Quem é que pede mais? Você pede a Deus ou Deus pede a você? Eu tenho certeza que eu peço mais a Ele do que Ele me pede. Tenho certeza. Mas a pergunta é: o que Ele tem te pedido, você tem feito? Porque Ele tem pedido para você crer no Filho dEle, para você se arrepender dos seus pecados, para você entregar a sua vida a Ele e ser a própria bênção. Não é ter uma bênção. Tem gente que se apaixonou pelas bênçãos que Deus deu. Pessoas já me procuraram dizendo: bispo, que luta para eu não ir para a casa de praia que meus pais compraram. Jovem falando: bispo, meus pais eram uma bênção na igreja, meus pais buscavam Deus com tanta sede, meus pais eram um exemplo para mim, mas meus pais ganharam dinheiro, enriqueceram, e hoje ele não vem mais domingo na igreja.
E quando eu falo, pai, eu vou ficar, eu não vou esse final de semana, eu quero ir na igreja. Eu posso até ir dia de sexta com o senhor, mas sábado eu volto. O senhor precisa ver a briga que é. Porque eles se apaixonaram pelas coisas que Deus te deu, Deus deu para eles, e agora isso é o primeiro na vida deles. Você tem que ver o pódio do seu coração. Quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Nenhum problema de você ir passear, nenhum problema de você ter as coisas, mas cuidado para as coisas não começarem a ter você, porque isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Não se apaixone pelas bênçãos, se apaixone pelo abençoador, para que você seja a própria bênção. Porque se você é a própria bênção, você pode morrer, porque você está salvo. Jesus pode voltar, porque você sabe que você vai subir. Você quer ver uma prova para ver se você está bem ou mal espiritualmente? Você tem medo quando fala da morte? Você tem medo quando fala da volta de Jesus? Porque se você já é uma pessoa de Deus, já se entregou 100% a Ele, já foi lavado pelo sangue de Jesus, então hoje você não tem mais medo, você tem esperança viva. O medo deu lugar a uma esperança. E quando fala da volta de Jesus, você diz assim, nem para ser agora. Quando fala da morte, você fala, para mim é lucro. Você encara a morte, a volta de Jesus com outros olhos, com alegria. É igual a pessoa que já se entregou 100% a Deus. A mesma altura que ela ama a Deus, ela odeia as coisas do diabo. Ela ama a Deus, mas ela odeia a mentira, ela odeia a prostituição, ela odeia a pornografia, ela odeia o palavrão, ela não gosta nem de ouvir, ela odeia as coisas do mundo, ela odeia as coisas do mal, ela odeia as coisas que Deus aceita, aliás, que Deus não aceita, na mesma altura que ela ama a Deus. Está dando para você entender? Antes, quando ela vivia na vã maneira de viver, ela falava palavrão, ela xingava, ela mentia, ela fazia besteira, mas hoje ela tem vergonha. E quando ela vê as pessoas fazendo certas coisas, incomoda ela. É diferente, porque ela foi transformada numa nova criatura. Ela não é mais a mesma pessoa, ela é uma outra pessoa. Eu não sei se você já foi transformado, mas se você já foi transformado, você ama a Deus, você ama, você é apaixonado. Sabe como é que a Bíblia chama a igreja? De noiva. A noiva é o quê? Apaixonada. A noiva, ela se prepara para o casamento. Você não vê no dia do casamento a noiva descabelada, vê? É assim que ela chega, cabelo todo assanhado, parecendo uma bruxa, é assim? Não, ela se prepara. A noiva não vê a hora de casar, de estar com o noivo para sempre. A noiva, quando a pessoa se torna noiva de Jesus, a igreja espiritual, não é igreja física não, instituição não, que quem vai te salvar não é a igreja universal, igreja A, B ou C não, é Jesus. Está dando para você entender? Mas quando você se torna a noiva, a sua maneira de viver muda radicalmente. Você passa a ter temor. As coisas desse mundo perdem um valor.
Você tem como se não tivesse. Você, sabe, vive aqui como se não fosse daqui. Sua visão está na eternidade. Eternidade. A sua visão está na eternidade. Muda tudo. Você é noiva, você não vê a hora dele voltar. A sua alegria são as coisas de Deus. Isso é tão bacana. Pessoa apaixonada por Deus. Pessoa abre mão de qualquer coisa, mas não abre mão de Deus, da fé dela, da comunhão dela com Deus. Nós não fomos comprados por ouro nem prata, mas pelo sangue. Custou a vida de Jesus. Qual é a consideração que você tem com alguém que em 10 coisas que você precisou, ela não falhou com você nenhuma das 10? Que consideração você tem? Deveria ter muito grande. Sim ou não? E eu pergunto, quando é que Deus falhou com você? Nunca. E quantas vezes nós falhamos com Ele? Eu queria te dar 3 conselhos. Mas você entendeu o que Deus fez por você? Mesmo? Deu quem? O filho dele. Envolve o filho. E quem tem filho pode entender melhor do que quem não tem. Custou a vida do filho. Isso é muito profundo. Eu não sei se eu estou conseguindo te explicar isso. Mas isso é muito forte. Custou a vida do Filho de Deus. Por isso que quando a pessoa aceita, ela é salva. Mas quando a pessoa rejeita, ela já está condenada. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E você sabe que o mundo está colapsando. Cada hora uma coisa. Porque a Bíblia compara com o fim dos tempos com uma mulher que está grávida. Vão vindo as contrações cada vez em tempo menor, cada vez mais forte. As coisas que nós estamos vendo são fortíssimas. 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 Eu já disse aqui, até a natureza está pregando. A gente não sabe mais se o inverno já acabou, se o inverno está... Parece que o inverno está chegando. A coisa está estranha, está diferente. Está tudo falando para quem tem ouvidos espirituais. Espirituais. Então, não se apaixone pelo que Deus te dá, que Ele te abençoe muito. Nós temos correntes na igreja. Correntes. Segunda-feira nós vamos estar aqui. Pastor Rafael faz 7h10, Bispo Edgar meio-dia, 18h30. Nós vamos estar aqui às 15 horas, depois voltaremos às 22h. Vai ter a queda das muralhas. Vai ter a bênção para os microempreendedores. Nós vamos estar aqui na fé. Na fé, abençoando você, que Ele te abençoe muito, mas que você não se apaixone por nenhuma bênção, que você não se apegue a nada, porque quem está salvo não se apega. Está de olho aonde? No céu. Rapaz, ele veio para a igreja. Ele assistiu o primeiro culto, domingo de manhã, a primeira reunião, 7h. E foi pregado para entregar a vida ao Senhor Jesus, para se render ao Senhor Jesus. E ele ficou em conflitos e não se entregou.
Ele ficou na segunda reunião, 9h30 da manhã. E ficou em conflitos. E ele ficou no culto da tarde. E ele veio no último culto, 18 horas. E também não se entregou. E na hora que começaram a preparar tudo para fechar a igreja, foi falado para ele: o senhor precisa de mais alguma coisa? Porque agora nós vamos fechar a igreja. A gente pode te ajudar, fazer uma oração por você, alguma coisa que a gente pode fazer mais. Você pode voltar amanhã. Ele disse: só um minuto. Eu estou aqui desde o primeiro culto. Eu estou ouvindo Deus me chamar. Eu quero me entregar para Ele, eu me rendo. Ele foi no altar e entregou a vida dele a Jesus. E foi embora. Ele trabalhava numa mina de carvão. E ontem eu tomei conhecimento que teve um acidente lá. E ele morreu. E o amigo dele disse que ele morreu rindo. O amigo dele tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Disse que ele ria. Ele falou: fica tranquilo, eu estou salvo. Eu já entreguei tudo a ele. Quer dizer, aquele domingo era a última oportunidade que ele estava tendo, porque Deus sabe o que vai acontecer. Você sabe? Eu não sei, gente. Eu não sei. Honestamente, eu não sei. As pessoas vêm na reunião, eu não sei quem está tendo a última chance, quem está tendo mais uma chance. Eu não sei. Eu só prego. Eu só ensino um pouquinho que eu sei da palavra de Deus. Mas Deus é que sabe. Deus é que sabe. Mas graças a Deus ele partiu salvo. O amigo dele falou: você está rindo? Você está rindo? Ele falou: sempre que eu sei para onde eu estou indo. Só uma pessoa que entregou tudo a Jesus que tem essa certeza. Só. Certeza que do outro lado vai ter a vida eterna. Primeiro conselho que eu quero te dar: guarde isso dentro de você. Não brinque com a sua vida. Você só tem uma vida. Você não tem vida de videogame. Você só tem uma vida. Você não vai reencarnar. Você só tem uma vida. E eu não tiro isso da minha cabeça, não. Eu tiro isso da palavra de Deus. Hebreus 9:27. Ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. Depois disso, o juízo. Não brinque com a sua vida, porque você só tem uma. Não sei quantos anos você tem. Não sei quantos anos você já viveu. Não sei quanto tempo você vai viver. Não sei. Eu sei de uma coisa: você tem uma vida como eu. Não brinque com a sua vida, porque você pode terminar ela aqui nesse mundo para viver eternamente com Deus, ou eternamente com os demônios no inferno. A vida é sua. Você pode já ter feito muito por muitas pessoas, ótimo. Mas faça por você, pela sua alma. Se arrependa dos seus pecados e se entregue a Jesus. Amém? Qual é o primeiro conselho? Não brinque com a sua vida.
Leve a sua vida com Deus a sério. Não brinque. Segundo conselho, não brinque com a palavra de Deus. Por quê, bispo? Porque ela não volta vazia. Ela vai se cumprir, ou te salvando, ou te condenando. Você crendo ou não, ela vai se cumprir. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque de maneira nenhuma. Eu prego para vocês e eu temo o que eu prego para vocês. Porque eu sei que quando eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim também. Não brinque com a palavra de Deus, porque ela é séria. Ela vai se cumprir. Na vida de muitos, negativamente. Na vida de poucos, positivamente. Porque obedeceu a Deus. Deus só quer que você tema ela, respeite ela, obedeça a ela. Depois que eu comecei a obedecer essa palavra, minha vida mudou. Terceiro conselho que eu vou te dar: não brinque com Deus. Quando você lê Gálatas 6, versículo 7, você vai ver que nós não podemos errar. Não podemos brincar com Deus, nem zombar de Deus. Bispo, quando é que eu brinco com Deus? Você brinca com Deus quando você perde o temor. Você está brincando com Deus quando você faz o que é errado, sabendo que é errado. Você está brincando com Deus quando você vai a lugares que você sabe que não é para você ir. Quando você se mistura com quem você sabe que não é para se misturar. Quando você navega em páginas que você sabe que não é para navegar. Então Deus fala uma coisa, obedeça, porque é para o seu bem. Não brinque com Deus, porque todos que brincaram com Deus se deram mal. Todos que brincaram com Deus se arrebentaram. Eu não vi uma pessoa que brincou com Deus, tanto no passado quanto no presente, e sempre vai ser assim, que se deu bem. Deus é santo. Deus tem que ser temido. Não se brinca com Deus. Amém? Não brinque com Deus, por favor. Leve as coisas de Deus a sério. É a melhor coisa que você faz por você. Nós vamos participar da Santa Ceia. Você vai olhar para a Santa Ceia e vai pensar: céu ou inferno? Salvação ou perdição? Se eu quero salvação, vou pegar a Santa Ceia para que o sangue de Jesus me lave. Se eu não quero salvação, eu vou desprezar e vou trocar pelo pecado, pelo erro. Péssima escolha. Você pode trocar Jesus por qualquer coisa, mas você vai perder. Não se troca Ele por absolutamente nada. Olha bem para mim agora. A pior coisa que pode acontecer com você é você sair desse culto a mesma pessoa que você entrou. Só depende de você para Deus te transformar, te salvar. Eu não sei se a palavra dele já te lavou, se o sangue dele já te limpou. Eu não sei como você está espiritualmente. Mas antes de nós chamarmos as pessoas para se entregarem aqui na frente, eu queria que você pensasse um pouco.
no céu, no que Deus tem para você. Na sua casa entra qualquer um. Um amigo seu entra, não entra? Entra. Você não leva seus amigos na sua casa? Pessoa de confiança, você deixa entrar. Não vai entrar no céu quem não é amigo de Deus. Não vai. Você já é amigo dele. Ele quer ser seu amigo. Ele não quer que você tenha um relacionamento com ele só de pedir. Ele quer comunhão. A casa dele é casa de oração. Ele sempre quis comunhão com o ser humano. Ele sempre desejou estar com o ser humano, salvar o ser humano. Agora o ser humano resiste tanto a ele. Não sei porquê. Eu fico pensando por que as pessoas não entendem, né? O plano da salvação. Mesmo vendo tudo que nós estamos vendo. É difícil de entender. Essa semana passada e essa agora, muitas pessoas mandaram as perguntas: bispo, eu estou ouvindo falar de paz, a Bíblia fala que depois de falar de paz vem repentina destruição. Quer dizer, começando a despertar, né? Muita gente perguntando: bispo, o Papa ganhou um cavalo branco, o senhor viu? Nós temos visto tantas coisas, né? Vira e mexe, tem gente perguntando: bispo, quem é o anticristo? Eu não sei. Mas sei quem é Jesus. Cristo eu sei quem é. É o que quer salvar você hoje. É o que quer te levar para o céu. Que você consiga ir firme com Jesus até o fim. Se você quer ser salvo, tem um preço. E um preço é se entregar. Ter amizade com Deus tem um preço. De renunciar ao que tiver que renunciar. Agora, você vai ter oportunidade de resolver sua vida com Deus. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus e faça: olhe para mim. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizendo: fulano venceu na vida. Ótimo, que bom. Mas eu pergunto uma coisa para você: que adianta vencer na vida e perder na morte? Se vencer na vida e vencer na morte, aí sim. Mas se não vencer na vida e pelo menos vencer na morte, não vai sofrer eternamente. O pior é a pessoa vencer na vida e ela ter a maior derrota que compromete a eternidade dela depois que ela morrer. Porque morrer nós vamos. Sim ou não? Embora muitos vivem como se não fossem morrer, esse assunto incomoda quem está bem espiritualmente. Quem não está bem espiritualmente se sente incomodado, não gosta disso. Mas é tão legal ser de Deus, que até esse assunto tenso, forte, nos traz alegria, porque nós sabemos que quando ela chegar, só vai nos mudar de endereço, que nós estamos indo para a glória, pelo menos eu, né? Não sei de você, mas se você está salvo, você não teme a morte. Você não se assusta, não se incomoda com esse assunto, porque você já encarou essa realidade. Você vive com essa consciência que a qualquer momento ela pode chegar. A quem morre dirigindo, a quem morre dormindo, a quem morre com uma queda.
Há quem morre de várias maneiras. Há quem morreu adolescente, jovem, criança, idoso. Tem gente que ela acha que vai morrer na velhice ou de velhice. Eu não sei quem garantiu isso para ela. Honestamente, eu não sei. Quando você tem entendimento da brevidade da vida, você começa a levar Deus mais a sério. Quando você tem entendimento que a vida aqui ela vai acabar cedo ou tarde, então você teme diante de Deus. Daqui a um mês, daqui a 30 dias, pelo que as pessoas morrem todos os dias, pelos números que temos de pessoas que morrem diariamente no mundo, aproximadamente 5 milhões de pessoas vão morrer no mundo. Em um mês. Daqui a um ano, tem gente que está agora me ouvindo que não vai estar viva. Eu não sei se o próximo sou eu, se é você. Eu sei de uma coisa, e você também, que ela vai chegar. Daqui a 100 anos, não acredito que nenhum de nós vamos estar vivos. Pense. Deus não mandou nós termos medo da morte. Veja bem o que você leu, entenda, pense, raciocine. Não tem mais o homem que pode matar o corpo. O corpo. Mas não pode matar a alma, porque ela não morre. O homem pode matar o corpo? Pode. Deus disse: não matarás. Mas o que você mais vê é o ser humano matando. Depois vai prestar conta com Deus. Porque a vida quem deu foi Deus, e só Deus pode tirá-la. Você não pode tirar nem a sua nem a dos outros. E essa palavra, ela é a verdade. Acredite você ou não. Esse livro tem toda a autoridade. E esse livro fala a verdade. Goste quem gostar. Viemos do pó, e o nosso corpo para o pó voltará. Quem tem filhos aqui? Quando seu filho nasceu, ele nasceu com um cordão de ouro, não foi? No pescoço? Um relojão. Ele nasceu com o quê? Nu, igual a você. E quando morrer vai levar o quê? Nada. Então não se apegue a nada. Não perca essa visão, esse entendimento acerca da eternidade. Você pode estar vendo muita gente aqui. Você pode ver bilhões de pessoas no mundo. Mas para Deus só tem dois tipos de pessoas: o salvo e o perdido. Eu não sei quem é você. Se você é uma pessoa que já se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e está servindo a Ele, ou se você é uma pessoa que ainda acredita em outras vozes, a voz que diz que não é bem assim como está escrito na palavra de Deus, a voz que diz que o inferno é aqui, que morreu, acabou. De quem é essa voz? De quem é a voz que vai contra o que está escrito na palavra de Deus? De quem é essa voz? É de alguém. Essa voz é de alguém. Eu prefiro acreditar, eu prefiro crer, melhor dizendo, nessa voz aqui. O que está escrito aqui, eu creio. Pode te confrontar, pode te desagradar, mas pode também te salvar, se você deixar essa palavra te transformar.
Eu não sei se essa palavra já entrou em você. Eu não sei. Eu não sei se essa palavra já te mudou, já te transformou. Mas essa palavra mudou tudo na minha vida. Essa palavra, toda autoridade está com essa palavra. O diabo é louco para fazer essa palavra sumir da terra. Nenhum homem conseguiu. Essa palavra vem vencendo o tempo, porque ela é de Deus. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tema essa palavra. Lute para vencer na vida. Mas entenda que a maior vitória é na morte. É mais fácil vencer na vida do que vencer na morte. Na morte você vai ter que enfrentar, ou depois dela, você vai ter que enfrentar o julgamento. Ninguém escapa. Até aqueles corpos que ninguém achou, aquelas pessoas que sumiram, a Bíblia fala que o abismo e o além vai fazer essas pessoas virem diante do trono para prestar conta com o Criador. Olha o que Deus disse: não temos que ficar com medo de morte nenhuma, mas temos que temer aquele que pode lançar a alma onde? No inferno. Vamos ler de novo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha para mim, por favor. Quando a pessoa morre para esse mundo, quando a pessoa ela termina o último dia de vida dela aqui, o corpo volta para o pó, a alma ela pode subir ou ela pode descer, ela só não pode morrer. Ela não pode ficar vagando, ela não pode entrar em outro corpo, porque ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. O gato tem quantas vidas o gato? 7, quem falou 7? Hã? Só na sua cabeça, né? Gato tem uma só, se o carro passar por cima dele já era. Você também, tá? Eu fico pensando nas pessoas que tomaram um susto, que chegaram perto da morte, num assalto, num acidente, com Covid, com uma doença, com câncer. Meu Deus, nem tomando um susto, a pessoa acordou. Talvez depois do susto melhorou um pouquinho, buscou Deus um pouquinho, depois descambou de novo para o erro. Muito triste. Ver o ser humano brincando com a própria alma. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das maiores jogadas do diabo é esse pensamento. Depois vocês consertam. Tem gente que desde criança vira os pais, os avós no caminho de Deus, sabe qual é o caminho certo, ela sabe. Ela diz: um dia eu vou me entregar a Jesus. Muitas pessoas hoje estão no inferno, clamando por uma chance, porque tiveram várias e perderam, e não aproveitaram. Você já perdeu alguma coisa na vida, que você disse assim: poxa, era para eu ter feito aquilo, para eu não perder isso, e eu não fiz? Não é uma sensação ruim? Sim ou não? Imagine a pessoa no inferno,
com essa culpa, com essa sensação: meu Deus, eu deveria ter entregue minha vida ao Senhor Jesus. Ele falou comigo, Ele tentou me salvar, Ele usou meu familiar, Ele usou a pessoa no trabalho, no colégio, na rua, Ele tentou me ajudar, e eu não dei ouvidos. Você está vivo, respira aí. Cada respirada que você dá é uma oportunidade que Deus está te dando em vida, para você ser salvo. Deus te deu um poder, aliás, Deus nos deu um poder muito grande, um poder de escolha. Ele nos deu livre arbítrio e deixou em nossas mãos o poder de escolher. Eu escolho o que eu quiser. Eu escolho fazer o certo ou o errado. Eu escolho mentir ou falar a verdade. Eu escolho com quem eu ando. Eu escolho o que eu falo. Eu tenho esse poder. Quando eu morrer, esse poder é tirado. Eu não tenho mais poder de escolha. Aí eu vou colher pelas escolhas que eu fiz em vida. Você está entendendo? Você tem o poder de escolha do lado de cá. Você não tem um poder de escolha do lado de lá. Ah, não, inferno eu não quero não, quero ir para o céu. Não, você não tem um poder de escolha do lado de lá. Você não tem um poder de escolha depois que você morre. Você tem um poder de escolha em vida. Depois que morreu, acabou. Por isso que feliz, bem-aventurados aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, que se arrependeram dos seus pecados. Pessoal, todas as almas, coloque esse versículo de Ezequiel, por favor. Coloca aí esse 18:4. Isso. O que diz aí? Deixa eu ler, vamos começar. Eis que todas as almas são o quê? Minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Esse morrer aqui não é deixar de existir, é separação. Vai se separar dele. A alma é dele, todas as almas são dele. E quem não aceita a vida do Filho dele, o sacrifício de Jesus na cruz, então vai ser punido eternamente, vai ter que viver separado. Essa morte aqui é separação para sempre. Escute uma coisa. Muitas pessoas estão no inferno. E quando elas viveram aqui nesse mundo, como nós estamos vivendo agora, elas viviam brincando com Deus. Elas pecavam, Deus perdoava, elas pecavam e Deus perdoava, e elas não se firmavam, elas não levavam Deus a sério, até que chegou o momento que o diabo pediu a alma delas. Até que chegou o momento que ficou bem claro que elas não queriam Deus. Mas Deus perdoou, Deus deu chances, Deus tentou, Deus foi longânimo, Deus foi paciente. Mas o tempo da pessoa acabou. Eu sempre toco nesse versículo: louco, essa noite pedirão a tua alma. Não é Deus que vai pedir, não. Aí está falando dos demônios, chamando a pessoa de louca. Por que louca? Porque valoriza coisas que não deveriam ser valorizadas e desprezam o que deveria ter muito valor. O ser humano é assim. Ele deixa para depois as coisas mais importantes e não deveria deixar. O ser humano é assim, ele gosta de ouvir o que lhe agrada, ele não gosta de ouvir a verdade.
ele se sente incomodado. Mas a verdade liberta, a verdade salva. Amém? A verdade salva. A pessoa vai brincando, cada pecado que ela comete vai entregando um pouquinho da alma dela para o mal, até que ela entrega tudo. E ela perde o principal, que é a vida eterna. Não dá para brincar com isso. Não dá. Esse é o assunto que deveria ser mais temido pelo ser humano. Olha o que Jesus quer. Vá um capítulo só para frente, Mateus 11, 28. De quem são todas as almas? De Deus. Mas aqui pecar vai se afastar dele eternamente. 11, 28. Acharam? Posso ler? Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e faça o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lê alto agora. E encontrarei o quê? Descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha para mim, por favor. Só vai ter descanso eterno quem morrer com Jesus. Não existe descanso sem Jesus. Você gosta de descansar? Não é gostoso dar uma descansadinha? Sim ou não? Quem não gosta? Você gosta quando alguém interrompe o seu descanso? Ah, é batalha. Às vezes o cachorrinho atrapalha, né? Às vezes o marido, a esposa, o filho. Tem mulheres que quando o marido está descansando, ela tem o maior cuidado, que ela não quer estragar o descanso. Ela às vezes sai, ele fala, nem vi você sair. É porque é o carinho dela, o cuidado dela. Porque ela sabe que ele precisa descansar. Não é assim? Você só chama quando não tem outra opção. E quando é chamado, tem uns que ainda é grosso. Tem uns que dormindo fala cada coisa, né? E a mulher, pô, você me tratou? Não, eu estava dormindo. Depois desculpa, não, né? Mas todo mundo gosta de dar uma descansada. O que Jesus está propondo aqui, oferecendo aqui, é descanso eterno. Eterno. Só Ele tem esse poder para poder salvar, porque só Ele deu a vida por nós. Você pode ter o descanso eterno, como você pode rejeitar tudo isso e dizer, eu não acredito em nada do que o senhor fala, eu acredito que o senhor fala isso para poder colocar medo na gente, eu não acredito. Você é livre. Vai em frente. Você só não vai escapar das consequências. Porque o que você plantar, você vai colher. E ninguém vai poder mudar isso. Porque está escrito. Você só tem uma vida. Uma só. Quando a morte ao seu lado chegar, vai vir a prestação de conta. Vai vir a hora da verdade. Aí sua vida vai para a balança do justo juiz.
Aí não é você e sua mulher, você e fulano e Beltrano, é você. Você. Eu não sei se você já arrumou sua vida com Deus, mas essa palavra aqui não dá espaço para você deixar para depois. É hoje, é agora. Pode ser amanhã, bispo. Pode ser que dê tempo, pode ser que não dê. Só Deus é que sabe. Só Deus. Às vezes você se assusta. Meu Deus, a pessoa morreu tão nova na academia. A pessoa morreu no campo de futebol jogando bola, uma atleta. É a nossa realidade. Nossa vida é muito frágil. Que Deus tenha misericórdia da gente. Mas que você possa sair daqui com a certeza da sua salvação. Que você encontre em Deus descanso para a sua alma. Essa é a maior vitória. Vença na vida, mas vença também na morte. Não perca na morte, porque a consequência é eterna. Quem tem filhos aqui? Se chegasse ao seu conhecimento, olha, seu filho está correndo risco, tem uma pessoa querendo matar ele. Logo você tomaria o quê? Uma atitude, sim ou não? Você fala, meu filho, tomei conhecimento que você está correndo risco, tem uma pessoa aí querendo te matar. É bom você agora viajar, ir para a casa de sua avó, para a casa de fulano, de Beltrano, vamos resolver isso aqui. Você vai fazer alguma coisa. Se você toma conhecimento de coisas, você tem que agir. Agora, você ouve a palavra de Deus e não reage, e não faz nada, então você não quer ser salvo. Será que você não está preocupado demais com os seus problemas e esquecendo do mais importante, que é resolver sua vida com Deus? Você tem entendimento do que Jesus fez por você para te salvar e agora só depende de você? O corpo vai ficar, a família vai enterrar, vai chorar, vai sentir saudade. O problema é para onde vai a sua alma. Ficar com medo da morte não, mas se preocupe, quem vai levar ela? Se vai levar para o céu ou para o inferno? Hoje, Jesus Cristo mais uma vez te chama. Mais uma vez Ele te chama. A vida é sua. Isso eu não posso fazer por você. Posso te ensinar um pouquinho que eu sei da palavra de Deus, mas agir no seu lugar eu não posso. Se você quiser,